Vamos falar sobre 3 tipos de comportamento dos homens quando são pais em relação às suas filhas, como eles se comportam e como isso pode ser prejudicial à vida de suas filhas, como isso vai fazer diferença quando elas forem adultas, ou adultas inseguras, ou aquelas mulheres que sempre estão relacionadas a comportamentos abusivos com seus relacionamentos, ou aquelas pessoas que não respeitam seus pais. Por que que acontece isso? A personalidade das pessoas, elas são desenvolvidas a partir da sua infância. Como você trata seus filhos ou como você foi tratado pelos seus pais é exatamente o comportamento que você tem hoje. Se você acha que você é inseguro até em se posicionar em seus projetos, é exatamente porque você teve essa insegurança quando era criança e não percebeu que isso de alguma forma te afetou. Quando a gente demora muito a perceber o que está acontecendo no nosso comportamento, a gente demora muito a desenvolver, a se posicionar, a entender qual é a nossa habilidade, qual é o nosso potencial. Então, isso atrasa a nossa vida, atrasa a nossa trajetória. Então, quando você para e começa a analisar os seus comportamentos e busca ressignificar tudo aquilo que você desenvolveu quando era criança, que seus pais te propuseram, te colocaram para fazer, ou te aprisionaram, ou não te rejeitaram, ou de uma certa forma atrapalhou o seu desenvolvimento, você tem que ressignificar. Então, o primeiro pai que vamos falar é sobre o pai ausente. Não significa que ele se divorciou da sua mãe, ou que ele se separou, ou que ele sumiu, ou até mesmo que ele já é falecido, ou que você nem chegou a conhecer. O pai ausente é justamente aquele que está fisicamente, mas não se entrega emocionalmente. Ele nunca se importa com o que está passando com seus filhos. Ele está ali no ambiente, mas ele não dá atenção, ele não sabe o que está acontecendo, ele não conversa, ele não apoia, ele não motiva, ele simplesmente está ali, fazendo um papel para dizer que tem um pai ali, um pai presente. Mas na realidade, a criança quer o quê? Quer ter atenção, quer ver o pai em ação. E isso acaba tendo uma visão distorcida para a criança, porque ela sabe que o pai está ali, mas por que ele não dá atenção? O que está acontecendo? Que amor é esse? Quando adulta, essa mulher que teve o pai ausente, ela não vai compreender a sua identidade, não vai entender qual é o seu tipo de personalidade, o que lhe atrai, o que não lhe atrai, e nem vai saber os seus talentos, não vai identificar os seus talentos. E vai ter suas limitações, vai ser uma pessoa limitada, que a gente acaba dizendo que é as crenças limitantes. Quando a gente tem bloqueios de a gente se posicionar como o pai ausente, né? Ausente, mesmo presente. Ele não dá atenção devida à sua filha, o que acontece? Ela tem limitações, ela não consegue saber qual é a habilidade dela, qual é o potencial dela, onde ela pode estar colocando a sua atenção. Então ela fica tipo perdida na situação. E o que ela acaba tendo? A baixa autoestima. Porque se não tem alguém para valorizar e confiar no posicionamento dela, ela acaba aderindo a tendo essa baixa autoestima. Então, quando essa filha tem um pai ausente, o que ela busca nos relacionamentos dela? Parceiros que possam suprir essa necessidade dela, dar essa atenção para ela. Só que o que acontece, ela acaba buscando isso, mas ela não vai ter isso, porque ela busca em locais errados. Toda vez que você vai preencher aquele vazio que tem em você, você tem que saber qual o motivo daquele vazio. E o motivo é o quê? Um pai ausente. Então ela vai buscar nos outros um pai que ela não teve. Agora vamos falar sobre o pai abusivo, que tem um instável, ele pode se irritar a qualquer momento e às vezes a filha fica temerosa diante dessa situação, porque ela não sabe onde vai acabar provocando em seu pai esse descontentamento, esse desequilíbrio, porque ele é imprevisível, então ela não espera que vai acontecer alguma coisa assim. É como aquela velha história que a gente pisa em ovos, porque não sabe onde vai estar o erro, qual é o problema. Porque como ela tem esse pai abusivo, esse pai que se irrita facilmente, ele não consegue controlar essa raiva dele, ele acaba despejando na criança. E às vezes isso é o quê? Que o pai faz isso? Quando ele é frustrado. O que acaba acontecendo quando a mulher
ela começa a buscar os seus relacionamentos. Ela busca pessoas parecidas com seus pais. E nesse caso é o quê? Um pai abusivo. Então o que que ela vai ter? Relacionamento abusivo, a violência doméstica. Essas meninas que têm pai abusivo, elas desenvolvem o que? A timidez, o isolamento, acabam sendo medrosas porque ela tem aquele temor do seu pai. Então ela se envolve com pessoas abusivas em seus relacionamentos, né? O narcisista, por exemplo, e elas acabam alimentando essa situação de medo, de temor, de isolamento, de timidez, não se posiciona, tem medo de falar, tem medo de conversar, tem medo de colocar o seu ponto de vista. Por quê? Porque como ela teve um pai abusivo, que às vezes ela dava uma opinião, o pai até dizia assim, fica calada menina, não fala nada não menina. E aí ela acabava não desabafando com o próprio pai, que é o protetor. O pai é aquele que dá a segurança no ambiente. E agora vamos falar do pai bajulador, que é totalmente diferente do pai abusivo. Por quê? Porque o pai bajulador, ele mima, ele dá tudo, ele presenteia, ele fica ali ao redor o tempo todinho achando que essa menina nunca vai crescer. E quando adulta, ela vai achar que ela é a princesinha mesmo. A menina que tem um pai bajulador, ela acaba se transformando em uma manipuladora, uma egoísta, que acha que ela tem que ser servida, que os seus parceiros têm que proporcionar tudo que ela quer, o bem-estar, a saúde, a proteção, sustentar de todo tipo, de todas as formas possíveis, e não sabe ouvir. E muitas das vezes ela desrespeita seus maridos. Então, a menina que ela foi tratada como princesinha, ela vai precisar de quê? De atenção, de amor, de carinho, de sustentação. Então, isso que ela busca no seu parceiro, que ele seja o suporte total dela, que era o que ela tinha quando ela era criança, que seu pai proporcionava para ela tudo do bom e do melhor. E assim ela vai buscar um relacionamento assim, que o parceiro sustente ela, que dê o bom do melhor, que banhe ela com as vontades dela, que ele seja responsável pela felicidade dela. Isso às vezes sobrecarrega o parceiro. Agora vamos falar sobre o pai controlador, que ele está sempre ali ao lado de sua filha, querendo saber o que ela está fazendo, achando que qualquer coisa ela vai quebrar, que ela é frágil, que ela é sensível, que alguma coisa pode incomodar ela, e ele às vezes teme não estar lá quando ela precise dele. Ele acaba achando que ela é incapaz de se cuidar, e com isso ela acaba desenvolvendo insegurança. Ela sempre vai depender desse apoio do pai. Ela sempre vai buscar isso, vai ficar codependente a vida inteira, porque ela vai achar sempre que o outro tem que se preocupar com ela. Ela não consegue desenvolver suas habilidades, não consegue enfrentar a vida porque ela não se preparou. E ela, quando tem grandes dificuldades, ela fica perdida, não consegue resolver, porque ela não aprendeu durante a infância. E aí, quando ela vai se relacionar, o que ela busca? Ela busca pessoas assim, que não deixam ela sair, que às vezes o parceiro não deixa nem ela se arrumar, porque diz que quem se arruma não é uma mulher, é mulher da vida. Então, às vezes até em se maquiar, em se arrumar, em cortar o cabelo, o parceiro não vai permitir, porque ele sempre vai dizer que está protegendo ela, que é o melhor para ela. Então ela vai entender que é exatamente isso. Por quê? Porque o pai dela proporcionava essa super proteção. Então, a mulher vai sempre buscar relacionamentos assim, que o homem no qual ele se apodera dela, não deixa ela sair, às vezes não deixa nem ela trabalhar mais, não deixa mais ela estudar, justamente porque ela aprendeu com o pai esse tipo de amor, que é um amor que sufoca. O pai arruinado, ele praticamente ele acaba buscando fugas no alcoolismo, ele tem alguma dependência, pode ser até o próprio emocional dele ser dependente emocional. Ele é fácil ele entrar em uma grande ansiedade e desencadear uma depressão severa que talvez ele nem saia mais de lá. E o que acontece? A filha fica tão preocupada que ela acaba pegando uma responsabilidade antes da hora. No momento dela, do aprendizado dela, o que acaba acontecendo? Ela acaba tendo essa responsabilidade de cuidar do pai. Porque ela tem medo de que aconteça alguma coisa com ele. Porque como ele é desempregado, não tem uma ocupação, não ocupa a mente, não busca nada. Porque ele acaba sendo um procrastinador.
E aí ela tem medo que essa depressão acarrete em situações piores, como a perca do próprio pai. E aí, se, por exemplo, ela perder esse pai por causa da depressão, ela acaba se culpando, porque ela achou que ela não estava ali, ela falhou em algum momento. E aí ela vai carregar essa sensação de culpa e essa necessidade de ajudar as pessoas. Na fase adulta, o que ela vai buscar? Pessoas da mesma forma, pessoas dependentes, que vão necessitar dela. É até aquela síndrome da Wendy, que ela sempre acha que tem que ajudar o outro, que ela sempre tem que proporcionar o melhor para o outro. Às vezes até esquece de si e cuida do outro, justamente porque ela tem aquela mentalidade que ela é obrigada a ajudar o próximo. Então, os relacionamentos dela, ela vai buscar quem? Os mais frágeis, os mais fragilizados, aquelas pessoas acanhadas, tímidas. Ela vai se identificar, porque ela vai achar que vai estar ajudando a outra pessoa. O que esse pai arruinado acaba colocando um peso na filha que não é dela? Porque ele acaba botando culpa nela por ele se sentir arruinado. Porque ele pode até culpar ela de que sempre proporcionou coisas boas para ela e por isso ele não conseguiu se estabelecer. Tudo que ele ganhava, ele dava para ela. Então, às vezes, essa situação de culpa, aí a outra acaba, o que ela tendo? Raiva do pai dela, chateação, angústia, frustração. Por quê? Porque quando ela tinha que fazer as necessidades dela, trabalhando nas necessidades que ela precisava para se posicionar, né, enquanto adulta, não conseguiu. E aí o que ela tem? Acaba carregando uma raiva do pai. Quando ela começa a se relacionar, ela busca as pessoas necessitadas. E ela acaba tendo dificuldade de negar, de dizer não para outra pessoa. Quando a outra pessoa pede algo, ela não consegue. Por quê? Porque ela já está trabalhada ali para proporcionar ao outro melhor. Então ela acaba não conseguindo dizer o não, sempre está ali atrás de pessoas necessitadas. E quando adulta, ela acaba tendo esses relacionamentos desequilibrados, que ela dá muito e recebe pouco. Esse companheiro que ela acaba se relacionando, ele é exatamente igual ao pai dele, uma pessoa fraca, sem motivação, desestimulado, ali isolado. Então ela busca se relacionar com pessoas assim, porque ela acaba sendo reflexo do próprio pai ali. Agora vamos falar sobre o pai angustiador. É aquele pai que ele sempre promete para a criança e nunca cumpre. E aí, para ele não se sente remorso com aquilo, ele não cumpriu, tanto faz para ele. Então isso não incomoda ele, por ele não conseguir cumprir, ou até esquecer, ele nem lembra. Às vezes em datas comemorativas ele nem vai lembrar, né? Porque o outro às vezes quer ser lembrado, a filha ali quer ser lembrada, quer ser presenteada, e o pai chega, até esqueceu que era o aniversário dela ou alguma data importante. A criança sempre está ali esperando ser atendida e ela não consegue ser atendida pelo pai. O pai nunca está ali para se posicionar. Ele sempre arranja uma desculpa para fugir da sua responsabilidade. Ele nunca cumpre a sua palavra. Essa menina, quando ela cresce, ela acaba tentando buscar a atenção de alguma forma, já que o pai acaba esquecendo as coisas importantes para ela, não suprindo as necessidades dela. Então ela acaba acontecendo o que com ela? Ela acaba tendo aquele transtorno alimentar para chamar a atenção, né? Emagrecer muito, engordar muito, porque às vezes ela engorda muito para o quê? Para ser vista, percebida, e quando ela emagrece muito, ela é o quê? Ela tenta se esconder, já que o pai está rejeitando ela, não quer saber de valorizar ela, de dar atenção para ela, então ela tenta ali, às vezes, até se esconder para que ela não seja percebida. E muitas das vezes, esse tipo de menina, quando adulta, ela acaba buscando o quê? Relacionamentos arriscados. Ela acaba tendo sexo, assim, livre, né? Que as pessoas acaba de conhecer, acaba tendo relação sexual ali com uma pessoa que nem conhece, às vezes nem quer saber o nome, e só para ter aquele relacionamento, justamente buscando uma certa atenção do outro. E algumas vezes ela acaba buscando satisfação em vícios, né, substâncias químicas, para que ela tenta fugir daquela realidade. Então, você conseguiu se ver em alguma dessas posições que eu falei, em algum tipo de comportamento que você aderiu durante sua vida? Você consegue perceber alguma coisa assim? Então, a melhor coisa que tem é você identificar. Talvez até os que eu falei, você não se identificou com nenhum, mas quando você vê que seus comportamentos
são errados, você busca pessoas com dependência emocional, você deixa as pessoas te rejeitarem, te julgarem. Então, quando você percebe onde está errando, onde está teu erro, o que você precisa mudar, as coisas começam a desenrolar. É como se você tivesse um fio com vários nós durante o fio. E tem muitas fases difíceis na sua vida que você não consegue caminhar. Então você tem que saber o que está aprendendo ali, que é aquele nozinho, você vai desatando os nós, até conseguir andar de uma forma mais tranquila. Tá bom? Vou ficando hoje com esse vídeo por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Estou disponível caso você queira entrar em contato comigo. Vou botar aqui nos comentários o meu Instagram, caso você tenha interesse em conversar comigo ou até tirar alguma dúvida. Tá certo? Muito obrigada. Até o próximo vídeo.